Graça e paz, irmãos, tudo bem com vocês? Estamos começando hoje uma série de mensagens que tem por tema Destruindo as Fortalezas do Inimigo. E para darmos início a essa série de mensagens, nós iremos falar sobre as fortalezas que o inimigo levanta em nossa mente. Em 2 Coríntios, capítulo 10, versos 4 e 5, nos diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Esses dois versículos são o suficiente para você mudar radicalmente suas percepções e perspectivas. Nesta passagem, o apóstolo Paulo nos alerta sobre ações que são fruto de crenças limitantes. Por exemplo, quando ele fala de fortalezas, ele está falando de barreiras emocionais que são intransponíveis, coisas que se levantaram dentro de nós, em nossa mente, que agora nada consegue mais passar dali. São limites. A palavra sofismas nesses versículos significa uma mentira propositadamente maquiada por argumentos verdadeiros, para que possa parecer real. Veja, é uma ideia errada, mentirosa, mas que tem argumentos que parecem verdadeiros. E aí você vai se fortalecendo, você vai acreditando naquela mentira, porque tem argumentos verdadeiros. Por exemplo, eu não consigo passar na prova. Veja, por que você não consegue passar na prova? Aí você vai dizer, não, porque eu não conheço o assunto, eu não sou inteligente. Você alguma vez já se perguntou por que você não consegue romper em certas áreas? A resposta sempre são argumentos que parecem verdadeiros, mas esconde uma crença que está te limitando. Esconde algo que está colocando uma barreira emocional que você não consegue passar. E isso é uma mentira. Quando não temos discernimento, acabamos incorporando as informações manipuladas do inimigo que recebemos e transformando-as em sentimentos que são tóxicos para nós. Muitas vezes, sem perceber, deixamos estes sentimentos determinarem nossos comportamentos e, consequentemente, nossa identidade. Assim, tornamos-nos escravos. Mas hoje, aleluia, o Senhor quer te libertar de todo o cativeiro emocional, espiritual e mental, para que você possa avançar e ser bem-sucedido em todos os seus caminhos. Para vivermos o plano que Deus tem para nossas vidas, precisamos quebrar todas as fortalezas, todas as crenças, todo pensamento limitante e fundamentar nossa vida na palavra de Deus. Gálatas capítulo 5, verso 1 diz o seguinte: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. O que são essas fortalezas? O que são essas crenças limitantes? Crenças são convicções, ou seja, é tudo o que assumimos como verdade. É o que determina quantas milhas iremos percorrer. É o que muitas vezes também nos leva à autossabotagem.
Partindo desse princípio, as crenças limitantes, as fortalezas na nossa mente nos levam ao negativismo, anulando motivações, possibilidades e a nossa capacidade. Em vez de avançar, elas te levam à paralisação e, consequentemente, ao retrocesso, porque tudo está em constante movimento. Como Paulo nos ensina, os sofismas e as manipulações criam fortalezas mentais, despertando em nós sentimentos que nos levam à destruição. Mas afinal, como vencer essas crenças? Como, irmão, vencer essas crenças? Essas crenças, elas podem ser vencidas através da palavra de Deus, através do que Deus já determinou ao teu respeito. E eu quero dizer algo: enxergue-se como Deus te enxerga. Comece a se ver como Deus te vê. E para dar um exemplo disso, eu quero te mostrar um texto que está em Juízes, capítulo 6, verso 12 ao 13. Diz assim o texto bíblico: Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Ó Espírito Santo, perceba como o Gideão, ele estava se vendo. Ele estava se vendo como alguém desamparado, ele estava se vendo como alguém que não tinha solução, como alguém que foi deixado, entregue, mas não era assim como Deus o via. Deus o via como um homem valente, alguém capaz de sair daquela situação, alguém que poderia vencer na vida. E assim é comigo e assim é com você. Mude sua posição interior, mude, transforme tudo que você vê de negativo em você pela palavra de Deus. Em vez de se entregar a esses sentimentos, reaja contra o que você pensa, contra o que você vê, contra aquilo que está te paralisando e te destruindo. E nesse momento eu quero te convidar a fazer uma oração. Ore comigo, diga: Senhor Jesus, neste momento eu peço ao Senhor que toda crença que tem limitado os meus passos, que tem limitado os meus caminhos, que tem me feito retroceder na minha vida, que tem, Senhor, trazido destruição para a minha vida, para os meus negócios, para os meus relacionamentos, que a Tua palavra, ela mude o meu interior, que toda fortaleza, que toda crença limitante, no nome de Jesus, seja quebrada, seja destruída, para que eu possa louvar o Senhor de todo o meu coração. Eu aplico a Tua palavra na minha vida, para que tudo que tem trazido destruição, tudo que tem se levantado, impedido que eu ande no meu interior, seja demolido. E no lugar, Senhor, a fé que o Senhor tem me dado, ela possa ser atuante. E eu creio, declare comigo, diga: eu creio que eu sou vitorioso. Eu creio que o Senhor me chamou para ter uma vida bem-sucedida. Eu creio que todos os meus negócios serão prósperos. Eu creio que o meu relacionamento é próspero. Minha saúde é próspera. Em nome de Jesus.